Um feliz sábado para você que está acompanhando na sua casa, um feliz sábado para vocês que também estão conosco aqui na Igreja do IAP. E para começarmos a louvar ao Senhor nessa manhã, nós vamos cantar a música Sou Feliz com Jesus. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dor mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me Jesus, ó mercê sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Grande Deus, foi por amor que me salva. Senhor, Ele é a vida. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tu és meu Deus, o grande Deus. Foi por amor que me salvou. Seguro estou, Ele é a vida. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tu és meu Deus, o grande Deus. Foi por amor que me salvou. Seguro estou, Ele é a vida. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo está falando um pouco sobre dons espirituais. Eu vou ler o texto. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Muitas vezes a gente pensa, eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento espiritual, algo que eu possa usar para Deus. Mas Deus, além dos talentos, dos dons espirituais, Ele também nos dá os dons financeiros, que nós podemos também contribuir para a edificação do reino de Cristo. Então você agora é convidado aqui na igreja, você que está aqui na igreja, você pode devolver o seu dízimo, a sua oferta, e você que está em casa e não tem acesso a uma igreja física, você pode estar fazendo essa devolução através do aplicativo 7Me e pode estar contribuindo para que o evangelho seja pregado a todo mundo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pelos dons e talentos que o Senhor nos dá. E nós queremos te agradecer por poder usá-los para que o evangelho, o amor de Cristo seja levado ao máximo de pessoas possível. Que o Senhor possa estar abençoando o destino desse dinheiro, desses dízimos e dessas ofertas. Que eles possam ser usados para que o seu reino chegue a todo canto da terra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. É uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do amor de Deus. A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que se pode haver no coração do ser humano. E esse sentimento, ele nos leva a refletir sobre tudo aquilo que Deus ele faz e fez por cada um de nós. E é com esse sentimento que o Salmo de número 103, versículo 1 e 2 foi escrito, onde diz o seguinte: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiz a minha alma o seu nome, e não me esqueço de nenhum só de seus benefícios. Nesse momento, eu convido a você, nesse espírito de gratidão a tudo que Deus fez por você ao longo desse ano, participar do momento de ofertório. E você que está em casa, você pode então também participar desse momento tão especial através do aplicativo 7Me. Oremos. Nosso bom Deus, grandioso Pai, obrigado porque ao longo desse ano o Senhor nos concedeu bênçãos inúmeras e não permitiu que nada fugisse do teu controle. Te agradecemos porque em cada momento sentimos a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Não temos como agradecer a tudo aquilo que o Senhor faz por cada um de nós, mas de maneira singela e com o coração quebrantado, nós queremos entregar tudo aquilo que nós temos de forma amorosa, em reconhecimento a tudo que o Senhor é. Esteja conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui deixou palavras tão bonitas, cheias de carinho, antes de ir ao céu. Palavras que aquecem corações, mas em todas estas há uma mensagem que traduz o seu amor por nós, pois sempre prometeu estar em todas as situações conosco aqui. Oh,
depois de nós cantarmos essa linda canção, invocando o nome do Senhor, eu quero convidar você agora a se colocar de pé, para que juntos possamos louvar o nosso Deus, a qual nós fazemos tudo por Ele. Vamos louvar a Deus. Só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, nos rendemos. Só por Ele. Feliz sábado, tudo bem com vocês? Que alegria a gente poder estar aqui na casa de Deus, mais um sábado. E esses são os primeiros sábados de 2021. Que bom que a gente
tem iniciado, tem começado o ano de 2021 conectado com o nosso Deus. Eu acredito que muitas expectativas para esse ano, mas acima de tudo, a certeza do cuidado de Deus também é algo que deve estar presente no nosso coração. Antes de a gente compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, eu quero convidar você para a gente orar e convidar ao Senhor para que possa nos abençoar e iluminar as nossas mentes no estudo da sua palavra. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui te adorando e podermos também abrir a tua palavra e ouvir a tua voz. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer a você que nos acompanha aí da sua casa, que Deus continue abençoando e que você a cada dia possa buscar na palavra de Deus as orientações daquilo que Deus deseja para a sua vida. Quem sabe muito em breve você possa estar conosco aqui também. Existe um dos temas da Bíblia que é talvez um dos temas mais falados da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Um em cada 11 versículos do Novo Testamento falam sobre essa temática. A Bíblia tem aproximadamente 3.575 promessas, dessas 2.500 falam sobre a volta de Jesus, que um dia Jesus vai voltar. Nós adventistas, durante muito tempo nós pregamos sobre a volta de Jesus, nós carregamos isso no nosso nome, na nossa identidade, aguardamos a breve volta de Jesus. E quando a gente vê as circunstâncias do mundo em que nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo, nós entendemos que nós vivemos nos últimos minutos da história deste mundo. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quantos textos, quantos versículos nos falam que Jesus vai voltar, as promessas de que Jesus vai voltar, os sinais que anunciam a volta de Jesus, os eventos que marcam a volta de Jesus, com certeza, essa é uma mensagem muito importante que nós não podemos esquecer. Jesus muito em breve vai voltar. E eu e você precisamos compreender essa mensagem e entender como deve ser a nossa postura em relação ao momento que nós vivemos e em relação também a essa temática. Por isso eu quero convidar você a abrir um dos textos da palavra de Deus que trabalham essa temática, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Pode colocar a apresentação para mim. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aguardar você abrir. Esse é o nosso texto nessa manhã, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Ok? O livro de Mateus é um livro muito especial. Ele descreve principalmente nos capítulos 24 e os capítulos 25 a cena, os eventos da volta de Jesus. A partir do versículo 1 do capítulo 25 nós acompanhamos assim. Diz assim, olha. Então, nós damos uma pausa, ok? Então, a primeira palavra que nós encontramos no versículo 1 do capítulo 21 é a palavra então. Então, essa é uma palavra muito importante porque todas as vezes que você vai ler algum texto, alguma narrativa, e você se depara com essa expressão, a expressão então, é uma expressão que indica que algo aconteceu ou o que vem a seguir, ele está conectado a alguma coisa anterior. Então, numa narrativa, se você encontra a expressão então, você precisa entender o que vem antes para que você possa conduzir a sua leitura para o que vem depois. Então, todas as vezes que a gente encontra a expressão então, a gente precisa entender o que vem antes. O que vem antes do capítulo 25 de Mateus é o capítulo 24. O que acontece no capítulo 24? Você conhece muito bem o capítulo 24, mas olha, no capítulo 24, os discípulos, eles aparecem para Jesus, eles falam para Jesus assim, olha, Jesus, nos fala quando sucederão essas coisas, ou seja, relacionada à destruição de Jerusalém e a vinda do Messias, né? Quando sucederão essas coisas? Que
sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus, ele fala uma série de sinais sobre a sua vinda. Ele descreve também sinais sobre a destruição de Jerusalém. Os sinais parecem que ficam meio misturados assim, mas Jesus, ele descreve os eventos que antecedem a sua vinda, né? Por exemplo, Jesus fala de alguns sinais catastróficos, que haveriam guerras e rumores de guerras, haveriam fomes, terremotos em vários lugares, muitos falsos cristos e falsos profetas. Jesus também descreve a sua vinda, de que a vinda do Senhor, ele será como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, ou seja, será um evento visível, todos poderão testemunhar esse evento. Jesus viria com todos os seus anjos, a glória de Deus, ele tomaria conta da atmosfera. A Bíblia ainda no capítulo 24 diz também que a respeito do dia e a hora sobre a vinda de Jesus, nós não sabemos. E aí Jesus continua falando que todas as pessoas precisam estar preparadas, nós deveríamos estar apercebidos, preparados, porque como nós não sabemos o dia e a hora, então nós precisamos estar preparados, porque quando as pessoas menos esperam, Jesus virá, né? Então, esse é o contexto do capítulo 24 de Mateus. Aí inicia o capítulo 25 de Mateus. Então Jesus, ele continua dentro dessa temática. E aí ele continua falando, então o reino dos céus será semelhante. É interessante que todas as vezes na Bíblia que nós encontramos que o reino dos céus será semelhante, na verdade a expressão ela está no presente. Então, na verdade, todas as vezes que você vai encontrar Jesus comparando o reino dos céus, ele vai falar assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear, o reino dos céus é semelhante. Mas esse é o único momento que nós encontramos Jesus agora usando a expressão no futuro. O reino dos céus será. Porque não é algo presente, mas é algo que acontecerá no futuro, tá certo? E Jesus agora, ele em forma de parábola, ele descreve o reino dos céus. E aí continuamos a parábola, que é muito conhecida também como a parábola das 10 virgens. Então Jesus continua falando assim, olha, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas todas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele nas bodas, porém à porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora. Ellen White diz que essas palavras são as palavras mais duras que penetrarão no coração do ser humano. Em verdade vos digo que não vos conheço. Essa é a parábola das 10 virgens. Todos nós já ouvimos falar sobre essa parábola. A parábola é uma forma que Jesus usava, tá certo, para contar histórias com experiências do cotidiano, trazendo uma verdade sobre o reino de Deus. Então, muitas vezes, Jesus pegava coisas do cotidiano, do contexto cultural, histórias do contexto cultural, vivências do cotidiano, para ilustrar verdades sobre o reino de Deus. E aí Jesus usa a parábola das 10 virgens para
ilustrar algumas verdades sobre o reino de Deus, conectado àquilo que ele estava falando sobre o capítulo 24 de Mateus. Então Jesus estava descrevendo a sua vinda, estava descrevendo os eventos que antecedem a sua vinda, e aí Jesus, dentro dessas circunstâncias, ele olha e fala, então, e conta uma parábola baseado em alguma experiência do cotidiano, né? E é interessante que Jesus usa a parábola trazendo a figura de 10 virgens que prepararam as suas lâmpadas. E essa parábola ele está dentro de um contexto de casamento naquela época. Casamento naquela época é um pouquinho diferente dos nossos dias. Por exemplo, naqueles dias, o casamento, o casamento ele demorava até uma semana, né? Diferente dos nossos dias que a cerimônia de casamento e a recepção, ela demora algumas horas. Naquela época demorava alguns dias, vários dias o casamento. Por exemplo, naquele contexto também, o casamento as pessoas elas pagavam dote para casar, então tinha toda uma transação também financeira, era o contexto cultural daquela época, né? Os nossos dias é um pouco diferente, mas existe uma cena que acontecia naquela época que contextualiza a mensagem do Evangelho de Mateus capítulo 25, né? Lâmpadas era algo que as mulheres as pessoas usavam muitas vezes para iluminar as suas casas, diferente dos nossos dias atuais. Nós temos energia elétrica, então nós não precisamos de lâmpada para iluminar, né? Mas naqueles dias não havia energia elétrica, então a forma de iluminar o ambiente era através dessas lâmpadas, né? Que era um recipiente basicamente feito de barro. E esse recipiente, ele tinha uma parte onde as pessoas colocavam azeite e depois uma outra parte onde coloca o pavio e fica sustentado lá, sendo alimentado pelo azeite, e as pessoas usavam para iluminar o ambiente da sua casa. É interessante que a parábola das 10 virgens é contextualizado com cada uma dessas virgens, elas têm uma lâmpada. Mas o que significa essas lâmpadas dentro desse contexto, né? E aí a gente vai para a cena de casamento. Naquela época funcionava mais ou menos o seguinte: quando uma pessoa vai casar, o noivo ele fazia o seguinte: ele acendia uma lâmpada dentro da sua casa, acendia uma lâmpada fora da sua casa. Esse era um ritual que eles faziam. E normalmente o cortejo nupcial, ele iniciava à noite, quando o sol se ponha. Então o noivo ele faz esse processo, depois ele pega uma lâmpada e ele faz um trajeto da sua casa até a casa da sua noiva. E quando ele chega na casa da sua noiva, então as pessoas que viram esse rapaz, esse homem, passando com essa lâmpada, todo mundo sabe que a partir daquele momento vai se iniciar um cortejo nupcial. E aí, se você quiser participar do casamento, você pode participar também. Então, o noivo, ele faz o trajeto, vai para a casa da noiva, e aí a sua noiva o recebe, a sua noiva acende uma lâmpada também, o pai da noiva acende uma lâmpada, a mãe da noiva acende uma lâmpada, os parentes, os irmãos, os parentes da casa acendem uma lâmpada, e depois eles fazem agora um trajeto de volta para a casa do noivo, onde está sendo preparado todas as bodas, toda a cerimônia, né? E aí, nesse trajeto onde as pessoas elas vão seguindo o noivo e a noiva com as suas lâmpadas, uma pessoa que quisesse participar da festa, ele poderia participar. Nos nossos dias é diferente. As pessoas que vão para a festa de casamento, na sua grande maioria, são pessoas que nós convidamos. Mas de vez em quando existem algumas pessoas que nós não convidamos e elas aparecem também na festa de casamento. Se você já casou, você sabe o que eu estou falando, né? Quando a gente vai olhar as fotos de casamento, a gente percebe lá, de vez em quando, algumas pessoas que a gente nem sabe quem são elas. Eu lembro que no meu casamento, depois ao olhar as fotos, eu vi tantos rostos que eu não conhecia. Ou gente lá no casamento me cumprimentando, falando, olha, parabéns pelo seu casamento, parabéns, que Deus abençoe. E eu olhava para a pessoa e falava, meu Deus, eu não sei quem é essa pessoa. No Brasil, essas pessoas hoje são chamadas de penetra. São pessoas que vão para as festas e não são convidados. Naquela época, se você não foi convidado, bem recebido, você será aceito. O que você precisava fazer
É quando estiver passando o noivo, a sua noiva e a família, as famílias passando no cortejo nupcial com as suas lâmpadas acesas, você só precisava também pegar a sua lâmpada, acender a sua lâmpada e no momento que o noivo estiver passando juntamente com a sua noiva, você só precisa entrar também no cortejo. E aí você entra no cortejo e você segue juntamente com o noivo e a noiva e com certeza você será muito bem-vindo. Então era mais ou menos assim que funcionava. E aí você precisava estar preparados dentro daquele contexto. Lembrando que parábola é algo simbólico, ele traz alguns símbolos. Então, dentro dessa parábola, para a gente entender o contexto, além de entender o contexto da cerimônia de casamento que acontecia naquela época, o noivo, na parábola de Mateus capítulo 24, o noivo, ele representa, eu acho que você já sabe, ele representa a Cristo, ok? Então, o noivo representa a Cristo. A noiva representa muitas vezes as pessoas confundem o que representa a noiva nessas circunstâncias. Então, todas as vezes que nós estivermos falando de escatologia, ou seja, sobre a volta de Jesus, temática que trabalha o tempo do fim e a volta de Jesus, quando aparece noiva dentro desse cenário, e nessas ilustrações, nesse simbolismo, a noiva representa, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 21, representa a Nova Jerusalém, a cidade santa, ok? Então, todas as vezes que nós encontramos a noiva, nesse contexto, ele representa a cidade santa, a Nova Jerusalém, ok? Então, noivo é Jesus, a noiva é a Nova Jerusalém. E os convidados que representam as virgens somos nós, somos os membros da igreja, são as pessoas que aguardam a volta de Jesus. De vez em quando tem pessoas que entendem que a noiva é a igreja, mas nesse contexto a noiva não representa a igreja. A noiva representa a cidade santa e a igreja são os convidados, são as 10 virgens, ok? Então, as 10 virgens na parábola representam a mim e a você. E tem tudo a ver comigo e com você. Por isso é importante a gente entender o contexto dessas virgens para entendermos que tipo de virgens nós somos dentro desse contexto na parábola, ok? Então, as virgens representam a igreja de Deus no tempo do fim, ou a igreja de Deus aguardando a volta de Jesus. Então, noivo, Jesus, noiva, a cidade santa, Nova Jerusalém, as virgens representam a igreja, o azeite representa exatamente o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida do crente. As lâmpadas, ou a luz na lâmpada, a lâmpada em si representa a palavra de Deus, o contato com a palavra de Deus, né? Todos esses são o simbolismo que nós encontramos nessa parábola que são muito importantes. Nós não vamos nos deter a estudar os simbolismos em si, mas essas são a realidade dos símbolos. E para a gente entender agora o contexto dessa mensagem, a Bíblia diz assim que existiam 10 virgens, ok? A parábola diz que 5 dessas virgens estavam preparadas. Elas se prepararam bem com as suas lâmpadas com azeite, trouxeram azeite sobrando e 5 dessas trouxeram as suas. Se acontecer, elas estavam preparadas. Porque a Bíblia diz que o noivo tardou. Uma parábola é uma parábola sobre aqueles que aguardam a volta de Jesus. Sobre todas as pessoas que sabem que Jesus vai voltar, estão aguardando a volta de Jesus. A mensagem diz que o noivo tardou e elas adormeceram. Só que houve um momento onde houve um clamor, conhecido também como o clamor da meia-noite. Alguém gritou, o noivo está chegando. A mensagem do noivo, de que o noivo está voltando. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do Advento, de que Jesus está voltando. Essa é a pregação do Evangelho no tempo do fim, de que Jesus está voltando. O noivo está chegando. E aí as noivas agora, ouvindo esse clamor, o clamor da meia-noite, de que o noivo está chegando, elas estavam muito bem preparadas, só que as outras 5 virgens não estavam preparadas.
o azeite delas estava acabando e elas não trouxeram azeite suficiente. E elas procuraram as que estavam preparadas e falaram: olha, nós precisamos da ajuda de vocês. E as que estavam preparadas falaram: não tem como a gente dividir, vocês precisam correr atrás do azeite de vocês. O interessante dessa parábola, nós temos várias lições a tirar dessa parábola, mas eu gostaria de destacar para você nessa manhã uma lição muito importante. A Bíblia diz assim, usa a mesma expressão que Jesus usa no Evangelho de Mateus, capítulo 24, é a mesma expressão que ele usa aqui no capítulo 25. Ele diz que as virgens que estavam apercebidas conseguiram entrar no cortejo nupcial e entrar nas bodas. Mas aquelas que não estavam apercebidas, elas chegaram atrasadas e as portas se fecharam. E elas ouviram as palavras mais duras que penetrarão o coração do ser humano. O grande detalhe dessa história é que 5 estavam apercebidas e 5 não estavam apercebidas. O que significa estar apercebido? Estar apercebido é diferente de estar percebido. Percebido é você se preparar para uma coisa que você... Percebido é saber que alguma coisa vai acontecer. Isso é estar percebido. Agora, estar apercebido é você se preparar para uma coisa que você sabe que vai acontecer. As noivas, as virgens, elas estavam lá. Elas sabiam que em algum momento o noivo vai chegar. O noivo tardou, demorou, mas elas sabiam que o noivo iria voltar. E elas se prepararam para a volta do noivo. E elas entraram nas bodas com o noivo. Mas aquelas que não estavam preparadas, elas sabiam que o noivo ia voltar, mas elas não se prepararam. Elas não conseguiram entrar nas bodas do noivo. E essa é uma história muito importante, porque ela é uma história que reflete a minha e a sua decisão, a minha e a sua postura em relação a essa mensagem. Eu e você, nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que o noivo vai voltar. O grande detalhe é saber se eu e você nós estamos nos preparando, se estamos preparados para uma coisa que nós sabemos que vai acontecer ou não. A Bíblia diz que a vinda do Senhor, o dia do Senhor, ele virá como um ladrão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim, olha, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. E olha, o ladrão quando ele chega, ele não avisa. Ladrão quando ele vem na sua casa, ele não vem quando você está esperando, ou ele avisa para você, você não sabe. Então, para isso, eu e você precisamos estar preparados todos os dias. Nós precisamos estar preparados. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele virá como um ladrão. Me permitam finalizar contando essa pequena experiência que aconteceu lá numa joalheria nos Estados Unidos. Alguns ladrões, eles invadiram uma joalheria. E nessa noite, eles decidiram que eles iam pregar uma partida, eles iam fazer algo diferente. Em vez de levar as joias, aquele dia eles decidiram que eles iam trocar o valor das mercadorias, das joias. Então eles trocaram o preço das coisas. E aí, outro dia de manhã, as pessoas vieram para a loja abriu e começou a funcionar. Daqui a pouco havia um transtorno dentro da loja, porque as pessoas não perceberam, eles não deixaram rastro de que eles entraram na loja, mas quando as pessoas começaram a trazer as mercadorias, houve confusão, porque assim, as joias que valiam, por exemplo, $1.000, estavam com preço de $10.000, e joias que valiam $10.000 estavam com preço de $1.000, e houve uma confusão, eles mudaram o valor das coisas. E houve uma grande confusão naquela loja até as pessoas conseguirem se ajustar. É interessante também que na volta de Jesus, ciente de que a vinda de Jesus, a sua volta será como um ladrão, algo que nós não saberemos. Mas eu imagino também que na volta de Jesus, essa vinda, as coisas elas terão o seu valor mudado. Quando Jesus voltar, as coisas que nós damos muito valor hoje, talvez naquele momento não valerão nada. É possível que você hoje dê muito valor
as suas posses materiais. No dia da volta de Jesus, isso não vai valer. É possível que você dê muito valor aos títulos que você consegue conquistar aqui neste mundo. Na volta de Jesus, os nossos títulos não valerão muita coisa. É possível que nós damos muito valor hoje às diversões, aos prazeres deste mundo. Na volta de Jesus, ele não valerá nada. E talvez coisas que muitas vezes nós não damos valores hoje, vai valer muito naquele dia. É possível que você não tenha dado valor à sua fé. No dia da volta de Jesus, a sua fé vai valer muito. A sua confiança em Deus, o cuidado que você teve com a sua família, o quanto você dedicou para estudar a palavra de Deus, quantas pessoas você compartilhou a mensagem, quantas pessoas você levou aos pés de Cristo, isso vai valer muito. O valor das coisas será trocado. E eu e você precisamos lembrar que Jesus vai voltar muito em breve. Cristo vai voltar. Quer você esteja preparado ou não, Ele virá. Mas o desafio da palavra de Deus, Jesus, ele termina, Mateus capítulo 24, ele introduz o 25 falando: por isso estejam vós apercebidos, estejam preparados para uma coisa que vocês sabem que vai acontecer. Eu e você, nós sabemos que Jesus vai voltar. Eu e você, nós sabemos que Ele virá. As suas promessas na palavra de Deus se cumpriram, então a promessa da sua vinda também se cumprirá. Ele virá. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos preparar hoje, para que quando Jesus voltar, eu e você possamos estar entre aqueles que subirão com Cristo para toda a eternidade. A Bíblia diz que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá a Cristo Jesus. Todas as pessoas verão Cristo Jesus vindo nas nuvens dos céus. Ele virá com um cabelo branco, com uma roupa cingida até o peito. Os seus olhos serão como olhos de chama ardente, a sua voz como voz de trovão. Jesus verá de forma glorificada. A glória de Deus invadirá toda a terra. Os anjos tomarão conta da atmosfera terrestre. Será um evento muito lindo, maravilhoso. Será o maior momento da história da humanidade, o ápice da história desse mundo. E eu e você precisamos estar entre aqueles que estarão de braços abertos, aqueles que estarão preparados, aqueles que entrarão nas bodas do Cordeiro, porque Deus preparará um grande banquete, a grande festa, as bodas do Cordeiro com a sua noiva. E eu e você precisamos entrar nessa festa, que não sejamos aqueles que ouvirão as palavras: eu não vos conheço. Tudo depende da nossa escolha hoje. Se escolhemos estar entre aqueles que são as virgens prudentes ou as virgens nécias. O nosso preparo é o poder do Espírito Santo e o estudo da palavra de Deus. É permitir que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Precisamos estudar cada vez mais a palavra de Deus. Precisamos buscar cada vez mais, através da nossa comunhão, o poder do Espírito Santo na nossa vida e nos preparar. Eu quero convidar você hoje, nessa manhã, a se preparar através do estudo da palavra, através da sua comunhão com Deus, a você se ajoelhar na presença de Deus, se humilhar e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso estar preparado para viver as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Quantos gostariam de falar isso nessa manhã? Eu também. E você em casa também gostaria? Que Deus seja louvado pela sua escolha. Que nós possamos estar de braços abertos no dia da volta de Jesus. E possamos viver a eternidade com Cristo. Que Deus abençoe muito você. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de abrirmos a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos diz que o Senhor muito em breve vai voltar.
Mas a Tua palavra também nos diz que nós precisamos estar preparados. Nós já ouvimos muito falar sobre a volta de Jesus. Tudo que nós falamos aqui nós já ouvimos, de que Jesus um dia virá. E nós sabemos que os tempos estão próximos. Mas Deus, nós precisamos nos preparar. A mensagem da palavra de Deus não é a mensagem de apenas um Deus que vem, mas é a mensagem de um Deus que nos anuncia, nos alerta sobre estarmos preparados, porque Ele virá. Que cada um de nós possamos estar entre aqueles que viverão a eternidade com Cristo. Abençoa cada pessoa que se encontra aqui nessa igreja, cada pessoa que está aí na sua casa. Nós possamos estar entre aqueles que viverão a eternidade com Cristo. Obrigado por tudo, conduzir. Nós oramos nessa manhã e finalizamos essa prece e ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que você continue se preparando, porque muito em breve